Olá! Muita gente se pergunta qual é a real diferença entre a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Afinal, as duas são empresas do governo, não é mesmo? Só que não são a mesma coisa. Hoje a gente vai desvendar de vez esse universo das empresas estatais, um assunto fundamental do direito administrativo, de um jeito bem direto e didático. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender o que são as estatais. Depois, vamos conhecer os dois tipos principais que existem. Na sequência, a gente vê o que elas têm em comum, para só então mergulhar nas três diferenças cruciais. E no fim, a gente responde à grande pergunta: por que isso tudo importa na prática? Vamos lá? Bom, para começar, onde é que as estatais se encaixam no grande mapa da administração pública? Elas fazem parte do que chamamos de administração indireta. A ideia é a seguinte: o Estado cria essas empresas como se fossem braços especializados para cuidar de tarefas bem específicas, seja prestar um serviço público essencial ou mesmo atuar em algum setor da economia. E aqui vem um ponto-chave. Uma empresa estatal, mesmo sendo do governo, tem personalidade jurídica de direito privado, ou seja, ela funciona com regras do mundo privado, tem seu próprio CNPJ, por assim dizer. E um detalhe importante: a lei não cria a empresa diretamente. A lei autoriza a sua criação, seja para explorar uma atividade econômica ou para prestar um serviço público. Ok? Com essa definição em mente, vamos agora dividir esse universo em duas grandes categorias. É aqui que entram em cena os famosos termos empresa pública e sociedade de economia mista, que a gente costuma chamar de SEM. Entender a diferença entre as duas é o nosso grande objetivo. De um lado, a gente tem a empresa pública, que tem seu capital 100% estatal, é dinheiro público, e só. Do outro lado, a sociedade de economia mista, que, como o próprio nome já diz, mistura capital público e privado. Mas atenção, o governo sempre precisa ter a maioria das ações com direito a voto, para manter o controle das decisões. E para deixar tudo mais concreto, nada melhor que exemplos, né? Pense na Caixa Econômica, nos Correios, no BNDES. São exemplos clássicos de empresas públicas. O capital delas é totalmente público. Agora, do outro lado, temos as famosas sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil e a Petrobras. Elas têm ações na Bolsa de Valores e qualquer pessoa pode investir, mas, como a gente viu, o controle continua sendo do Estado. Certo. Antes da gente focar no que separa uma da outra, é fundamental entender o que elas têm em comum. Existem várias regras e características que valem para os dois tipos, e conhecer esses pontos em comum vai nos dar uma base muito mais sólida para continuar. E aqui aparece uma dúvida bem comum. Se elas têm personalidade de direito privado, deveriam seguir só as regras das empresas normais, certo? Mas, sendo controladas pelo Estado, não deveriam seguir as regras do setor público? A resposta para essa pergunta é um pouco dos dois. Exato. A resposta correta é que elas seguem um regime híbrido. Elas vivem no meio termo, sabe? Pegam emprestado normas tanto do direito público quanto do direito privado. E é justamente essa natureza mista que as torna tão únicas e às vezes um pouquinho complexas de entender. E aqui a gente vê esse equilíbrio na prática. Olhando para o lado do direito público, para garantir transparência e igualdade, elas precisam fazer concurso para contratar e licitação para comprar. Além disso, são fiscalizadas de perto pelo Tribunal de Contas. Agora, olhando para o lado do direito privado, para terem agilidade no mercado, seus funcionários são contratados pela CLT e elas pagam impostos como qualquer outra empresa. Agora, um momento de muita atenção, especialmente para quem estuda para concursos. É muito comum aparecer em provas uma afirmação assim: as empresas públicas são criadas por lei. Soa bem correto, não acha? Mas existe uma sutileza muito importante aqui. Essa afirmação está falsa. E pode acreditar, esse detalhe derruba muita gente boa em prova. A lei não cria a empresa. A lei funciona como um sinal verde. Ela dá autorização para que o processo de criação possa começar. O processo correto acontece em etapas. Primeiro, vem uma lei específica autorizando a criação. Depois, com essa autorização em mãos, os atos de constituição da empresa, como o estatuto social, são registrados no órgão certo, que geralmente é a junta comercial. E é só depois desse registro que a empresa ganha personalidade jurídica e passa a existir de verdade. E como fica a situação dos funcionários? Eles também vivem nesse mundo híbrido? O regime de contratação é o da CLT, como em qualquer empresa privada. Mas a porta de entrada é o concurso público, uma exigência do setor público. Eles não têm a mesma estabilidade do servidor estatutário, mas também não podem ser demitidos sem um motivo formal, uma motivação. E, claro, também se aplica a eles a regra de não acumular cargos públicos. Muito bem.
Agora que a gente já entendeu as semelhanças, chegamos ao ponto central da nossa conversa. As 3 diferenças cruciais que separam de vez uma empresa pública de uma sociedade de economia mista. É isso que define quem é quem nessa história. Essa tabela resume tudo. Vamos ponto a ponto. Primeira diferença, a forma jurídica. A sociedade de economia mista é sempre uma sociedade anônima, uma SA. Já a empresa pública tem mais liberdade, pode adotar qualquer forma admitida em direito. Segunda diferença, o capital. Na empresa pública, o capital é 100% público. Na mista, como o nome já diz, há uma mistura com capital privado. E a terceira, uma diferença processual muito importante para as estatais federais, o foro. Se uma ação judicial é contra uma empresa pública federal, ela corre na Justiça Federal. Mas se a ação é contra uma sociedade de economia mista federal, ela vai para a Justiça Estadual. Certo, depois de todos esses detalhes, a pergunta que fica é: e daí? Por que essas diferenças todas são tão importantes na prática? É exatamente isso que vamos ver agora. As implicações são totalmente práticas. Aquela diferença de foro, por exemplo, define se um processo vai ser julgado na Justiça Estadual ou na Federal. A composição do capital determina se uma pessoa pode ou não comprar ações daquela empresa na Bolsa de Valores. A forma de SA impõe regras de governança muito mais rígidas, que são essenciais para os acionistas. Tudo isso afeta desde o investidor até o cidadão comum que usa os serviços da empresa. E para encerrar, fica uma reflexão final. Como é que se consegue conciliar a agilidade e a eficiência do setor privado, que são tão necessárias para competir no mercado, com a obrigação de servir ao interesse público, que é a própria razão de existir dessas empresas? Esse equilíbrio, essa é talvez a questão central e o maior desafio na gestão de todas as empresas estatais.